Olá a todos, estou passando aqui novamente para compartilhar mais um videozinho com vocês. Sou a Rubi Machado, terapeuta holística, mestra Reiki. Gostaria de compartilhar com vocês os meus aprendizados, os meus ensinamentos, de alguma forma as minhas experiências de vida e de alguma forma que isto possa servir para ajudar nesse processo de ascensão, nessa caminhada espiritual de cada um, né? Nesse processo de evolução para a nova consciência, para essa transição planetária que estamos vivendo hoje, né? E eu acredito, como repito mais uma vez, né, como já falei nos meus outros vídeos, que essa transição somente se fará através da nossa conduta, da nossa nova consciência, né? Que a nossa conduta nos guiará para a nossa nova consciência, que será a consciência da quinta dimensão. E uma das condutas que devemos trabalhar em nós e refletir muito e buscar cada dia mais melhorar e trabalhar em nós é a conduta do medo. Esta é uma das condutas que eu vejo muito forte hoje na humanidade, no planeta. Então esta é uma conduta que eu quero bater muito forte com vocês, né? Assim, explanar mais a respeito, porque é uma situação que a gente vive, que vem dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. A gente vem carregando esses medos, né? Arrastando esses medos pela vida, pela frente, sempre o medo do que vai acontecer, do que aconteceu, do que poderá acontecer comigo, com meu filho, com a minha família, com esse, com aquele, com o planeta, com o carro, enfim. São questões muito fortes que nos travam, né? Que muitas vezes o medo nos paralisa. O medo nos trava e nos paralisa quase que completamente. Às vezes trava a nossa vida sobre escolhas que temos que fazer, sobre às vezes mudanças de vida que nós estamos buscando. Mas o medo nos trava, né? Às vezes a gente tem vontade de mudar de emprego, às vezes a gente tem vontade de mudar para uma casa nova, para um estado novo, para um país novo. Às vezes estamos tão infelizes numa situação, numa relação e queremos sair dela e não conseguimos e temos medo. Às vezes o medo de procurar aquele ente querido, aquela pessoa que a gente cortou relações e ficamos postergando, empurrando com a barriga. O tempo todo nós somos travados pelo medo. O tempo todo nós deixamos de lado milhões de coisas que poderíamos mudar em nossa vida pelo medo. Medo. Quantas e quantas vezes eu atendo pessoas e é difícil alguém não me dizer durante aquele atendimento, não me falar a palavra medo, medo disso ou medo daquilo. Então, assim, nós temos que rever essas questões internas dentro de nós e entendermos realmente do que é que nós realmente temos medo, né? E de que forma nós podemos lidar com isso, com essa consciência do medo, né? O que nós precisamos fazer de verdade? Será que nós não devemos enfrentar de frente estes nossos medos? Será que nós não precisamos encarar os nossos medos, ficar cara a cara com ele, para que a gente possa superá-los? Sabe que eu tive uma experiência aos 5 anos, né? Uma experiência muito forte. Eu acredito que ali eu comecei um processo de cura dos meus medos. Eu lembro, eu morava no interior e a gente tinha um sítio
e longe da cidade, né? Então nós caminhávamos horas por uma estradinha, ou de carroça, ou de carreta, né? Meu pai tinha carreta de boi, ou de a pé, né? Nós andávamos até a nossa casa e para a escola todos os dias, eu e meus irmãos, a gente fazia aquele trajeto de uma meia hora, 40 minutos caminhando, né? No meio do mato, mas era uma estradinha de chão. E eu lembro de uma vez que eu fui fazer um passeio com a minha mãe e quando chegamos na cidadezinha lá antes do sítio, o tempo ficou muito feio, se preparou para uma chuva, um temporal horroroso e tal, mas eu e a minha mãe, a gente decidiu, minha mãe é muito corajosa, uma pessoa muito corajosa mesmo, né? Eu admiro muito a coragem, a força dela, uma pessoa que eu me espelho muito nela, porque ela é uma pessoa de fé. E a gente, eu e ela resolvemos enfrentar aquela estradinha e só os raios, assim, a gente só conseguia enxergar os caminhos através dos raios que clareavam, né, o chão. E nesse meio tempo, assim, quando estávamos recém íamos entrar na estradinha, vieram os meus irmãos, 3 irmãos meus, eu não lembro mais, eu era pequena, muito assim, muito detalhes eu não lembro, vieram nos encontrar com uma lanterna e tal, guarda-chuvas, enfim, mas não, era tanto vento que não segurava. E nós fomos andando e tal, né, e quando chegamos no sítio, ele tinha uma ribanceira, tinha um caminho para descer assim, ele tinha uma ribanceirazinha, tinha uma vala, não lembro direito, né, só sei que tinha muito galho, muita árvore ali caída, né, por causa da chuva, e eu caí naquele buraco, e os meus irmãos e minha mãe se foram e não perceberam que eu não estava junto. Quando eles entraram, chegaram em casa, que eles se deram conta, e quando eu caí, ao invés de gritar e chorar e me escabelhar, eu sei que eu estava toda arranhada, toda machucada, mas naquele momento eu senti uma força tão grande, uma fé tão grande. Eu senti como se tivesse um leão no meu peito, um leão me dando aquela força que eu precisava para sair dali, para enfrentar aquele desafio. E eu me levantei e eu pensei, eu vou sair daqui. Eu não vou ter medo, eu vou sair daqui, vou superar este medo e vou. Eu tinha 5 anos, mas aquela força veio de Deus. Eu sinto que veio de Deus, foi muito forte aquilo. E eu levantei e quando eu tinha conseguido sair, eu já estava andando em direção à minha casa, vieram os meus irmãos, a minha mãe, todo mundo, ai meu Deus, onde é que tu estava, o que aconteceu, enfim, me levaram para dentro e fizeram os curativos. Na verdade a gente nem tinha, não tinha esses produtos, né, que nós temos hoje para fazer curativos, mas nós tínhamos salmoura, que era o que era usado na época, né? Então eu lembro que colocaram salmoura nos meus arranhões, eu estava cheia de arranhões, e aí meu pai, minha mãe, meus irmãos me acolheram, né? Eu senti aquele amor tão grande, tão maior que aquele medo que eu poderia ter passado, por aquela situação que eu vivi. Eu me senti tão amada e acolhida, né? Que superou qualquer medo e qualquer coisa, qualquer dor. Então eu queria compartilhar com vocês mais uma dessas experiências, para que vocês entendam, para que vocês percebam que nós temos que ter essa coragem, sempre tem que deixar que esta coragem grite dentro de nós e que ela se manifeste, se posicione naquele momento que a gente precisa disso. A gente precisa da fé, a gente precisa acreditar que não estamos sozinhos, meus queridos. Então, eu desejo a todos vocês que sempre se posicionem, que não aceitem o medo na vida de vocês, que sejam mais fortes que ele, que enfrentem os seus medos como leões, como guerreiros que todos somos. Curtam o meu canal, compartilhem, para que mais pessoas possam vibrar nessa frequência da coragem, da força e da fé. Um grande beijo no coração de todos.
curtam o meu canal Rubi Machado, Conduta Nova Consciência no YouTube e compartilhem, meus queridos. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.